Eu nunca imaginei que chegaria numa fase da vida em que precisaria lutar para continuar sendo eu mesmo. Quando a gente é jovem, acredita que envelhecer significa finalmente descansar. A gente pensa que depois de criar os filhos, trabalhar por décadas, abrir mão de sonhos, enfrentar perdas e sobreviver aos dias difíceis, a velhice seria uma espécie de recompensa silenciosa. Mas existe uma verdade que ninguém conta. O tempo não leva apenas a força do corpo. Ele também começa a testar a força da nossa identidade. E foi só depois dos 70 anos que eu percebi algo que me machucou profundamente. Muitas vezes, sem perceber, as pessoas começam a tratar o idoso como alguém que já não deve decidir mais nada sobre a própria vida. Aos poucos, você deixa de escolher o horário que quer dormir, o que quer assistir, o que quer comer, para onde quer ir, e quando percebe, já está pedindo licença para existir dentro da própria rotina. Eu lembro do dia em que isso me atingiu de verdade. Estávamos todos reunidos na sala. Meus filhos falavam sobre mim como se eu não estivesse ali. Decidiam o que era melhor para minha vida, para minha saúde, para minha casa, para meu futuro. E o mais doloroso não era a preocupação deles, era o jeito como eu estava desaparecendo no meio da conversa. Foi naquele instante que senti um vazio difícil de explicar. Um homem passa a vida inteira tentando construir alguma dignidade, algum respeito, alguma história, e de repente começa a ser tratado como alguém incapaz de escolher o próprio caminho. Talvez você que está me ouvindo já tenha sentido isso também, aquela sensação silenciosa de estar presente fisicamente, mas invisível emocionalmente. E eu vou te dizer uma coisa que aprendi tarde demais: o pior tipo de solidão não é ficar sozinho, é deixar de ser enxergado dentro da própria família. Durante muito tempo eu achei que amar significava aceitar tudo calado. Achei que para manter a paz eu precisava concordar, ceder, evitar conflitos, engolir certas dores. Só que existe um preço muito alto quando a gente se anula por tempo demais. O ser humano não envelhece apenas no corpo. Ele envelhece também quando perde o direito de escolher, de sonhar, de se sentir útil, de sentir que ainda possui valor. E o mais perigoso é que isso acontece devagar. Primeiro você para de opinar. Depois para de insistir. Depois começa a pensar que talvez realmente esteja atrapalhando. E quando percebe, já não vive mais a própria vida. Apenas acompanha a vida dos outros de longe, tentando não incomodar. Eu passei anos acreditando que precisava estar sempre disponível para os meus filhos, sempre pronto para ajudar, para resolver, para proteger, e faria tudo de novo, porque amor de pai não desaparece. Mas existe uma diferença entre amar e desaparecer dentro do amor. Muitas vezes, a gente entrega tanto de si que esquece de continuar existindo como indivíduo. E isso machuca mais do que qualquer palavra dura, porque chega uma fase da vida em que o idoso não quer luxo, não quer aplauso, não quer atenção o tempo inteiro. Ele só quer continuar sendo tratado como alguém que ainda possui voz, vontade e dignidade. A velhice deveria ser uma fase de paz. Mas para muitos idosos, ela acaba se tornando uma fase de adaptação constante à vontade dos outros. A rotina já não é sua, o silêncio já não é seu, nem o espaço parece mais seu. Você começa a viver no ritmo da casa, das decisões, dos horários e dos problemas dos outros. E o pior é que muita gente acha isso normal. Como se envelhecer significasse automaticamente abrir mão da própria individualidade. Mas eu aprendi uma coisa importante: enquanto o coração ainda bate, enquanto a mente ainda sente, enquanto existe consciência dentro da gente, ainda existe vida. E vida não combina com apagamento. Hoje eu entendo que preservar minha autonomia não é egoísmo, é sobrevivência emocional, porque quando um idoso perde completamente o controle sobre a própria vida, algo dentro dele começa a morrer antes do tempo. A pessoa deixa de fazer planos, deixa de se interessar pelas coisas, deixa de sentir entusiasmo, e aos poucos vai vivendo apenas por obrigação. Eu vi isso acontecer com amigos meus, homens fortes, mulheres cheias de vida, que foram perdendo o brilho porque já não se sentiam importantes dentro da própria existência. Isso não é apenas tristeza, isso é abandono emocional silencioso. E sabe qual foi a decisão mais difícil que tomei nessa fase da vida? Parar de viver tentando ser aceito o tempo inteiro.
Porque chega um momento em que o idoso precisa escolher entre continuar agradando todo mundo ou preservar a própria paz. E eu escolhi minha paz. Não porque deixei de amar meus filhos. Muito pelo contrário. Mas porque finalmente entendi que amor sem respeito adoece. Amor sem escuta machuca. Amor sem consideração transforma convivência em prisão emocional. E nenhum pai deveria terminar a vida sentindo que precisa pedir desculpas por continuar existindo. Hoje, eu valorizo coisas simples. Meu silêncio, minha rotina, meu café tranquilo, minha liberdade de decidir pequenas coisas. Pode parecer pouco para quem é jovem, mas depois de certa idade, a gente entende que felicidade quase sempre mora nas coisas simples que ainda conseguimos chamar de nossas. E talvez esse seja o maior aprendizado da maturidade. Perceber que dignidade não está apenas em viver muito, está em continuar sendo você até o fim, porque o corpo envelhece, o cabelo embranquece, a força diminui, mas ninguém deveria perder o direito de continuar dono da própria vida. Então, se você me pergunta qual é a maior luta de um idoso, eu respondo sem pensar duas vezes. É continuar sendo tratado como ser humano completo, mesmo depois que o tempo passa. Porque envelhecer não deveria significar desaparecer. Envelhecer deveria significar finalmente viver com verdade, com liberdade e com a coragem de não aceitar mais tudo em silêncio.